Jornal do Meio-Dia. Apoio Cultural. GTC, seu acesso à internet sem complicação. Olá, boa tarde. Hoje é dia 22 de janeiro. Estamos começando o Jornal do Meio-Dia desta sexta-feira. O Hospital Montenegro havia suspendido as cirurgias eletivas e restringido os atendimentos no pronto-socorro em decorrência do aumento dos afastamentos de colaboradores por Covid-19 e também do aumento de pacientes clínicos internados. Agora a Casa de Saúde informa que os atendimentos no pronto-socorro já estão normalizados desde ontem e as cirurgias eletivas vão ser retomadas de forma gradativa. A Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul e a Fundação Marco Polo lançaram um edital. A ideia é unir o Estado por meio da cultura. Confira mais detalhes na reportagem. O edital Criação e Formação Diversidade das Culturas é uma seleção de projetos culturais. O edital é realizado a partir de uma parceria entre a Fundação Marco Polo e a Secretaria de Estado da Cultura. E a ideia é unir o Rio Grande do Sul por meio das expressões culturais. A ideia básica desse edital é unir as pontas do Rio Grande do Sul através da cultura. A gente tem como ideia selecionar projetos que incluam processos criativos, criação, formação, processos de formação, de pesquisa, de qualificação na área da cultura, incluindo aí artesanato, diversidade linguística, música, teatro, enfim, todas as áreas que incluem a cultura do Rio Grande do Sul. Os projetos podem ser inscritos nos segmentos audiovisual, artesanato, artes visuais, circo, culturas populares, cultura viva, dança, diversidade linguística, livro, leitura e literatura, música, memória e patrimônio, museus e teatro. Ao todo, vão ser 20 milhões de reais distribuídos entre os projetos contemplados. Esse edital tem o objetivo de selecionar projetos culturais do Estado do Rio Grande do Sul, de pessoas físicas e pessoas jurídicas. A gente disponibiliza duas linhas, uma de 15 mil para pessoas físicas e outra de 30 e 50 mil para pessoas jurídicas. Ele é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, Lei 14.017, e todas as informações estão disponíveis no site. Acesse o site fundaçãomarcopolo.com.br. As inscrições já estão abertas e encerram agora, no dia 26 de janeiro. E vamos saber como fica o tempo em Montenegro? A previsão para hoje é de sol e muitas nuvens. Tem chance de pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima registrada foi de 21 graus no amanhecer e agora à tarde pode chegar aos 32. E nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos conversar com o ex-prefeito de Montenegro, Cadu Miller. Nós já voltamos. Em todas, a A era igual a B. Ia ser a mesma coisa, só que noutra ordem. Mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você. Eu acho que teatro ele serve como uma terapia para certas pessoas. Para mim ele serve, ele é uma forma que eu uso para me libertar de pensamentos de estresse, de raiva, de ódio. Então o teatro ele é uma forma de se expressar e de libertar todo aquele sentimento que tem. Em poucas palavras, fazer teatro é tudo de bom. Estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia e nesse bloco temos entrevista, temos convidados aqui no estúdio. A gente está recebendo o ex-prefeito de Montenegro, Cadu Miller, para nos falar um pouco de como foi o mandato que encerrou agora no final de 2020. Cadu, obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui no estúdio com a gente. Obrigado, Karine, e a gente agradece sempre as oportunidades que a TV Cultura nos coloca e já desejar aí um bom dia a todos os telespectadores. Também através do canal TV Cultura desejar a todos, um 2021 de muita energia positiva, que a gente está precisando nesses últimos dias, ouvindo bastante coisas boas aí a respeito de tanto que a gente fala dessa pandemia, Então chegando a vacina já é uma baita notícia, nos primeiros 15 dias já
2021 a gente está ouvindo essas coisas boas, nos deixam assim bastante otimistas para esse ano 2021 ser um ano muito positivo. Então, aproveitando essa questão da pandemia, né, tudo estourou, essa situação toda estourou. O senhor era gestora aí do município, né, como é que foi enfrentar essa situação toda, como é que foram as decisões, né, como é que foi receber toda essa notícia, essa situação? Foi uma situação bem difícil, porque era trabalhar com o desconhecido, né, isso aconteceu em 16 de março, quando veio a notícia de que a pandemia já estava aí, né, tudo estava acontecendo, né, e que teriam restrições, e teria isolamento, e teria distanciamento, e teria uso de novos equipamentos, como a gente está aqui, né, mesmo numa distância adequada, usando máscaras, né, num ambiente fechado, e tudo isso muito novo, né, e tudo isso muito diferente, né, sem saber o que realmente estava acontecendo, porque a gente estava lidando com o desconhecido, né. A gente usava muito, a gente está trabalhando no escuro, né. Então, o primeiro momento foi de tomar uma decisão bastante difícil, assim, né, tira as crianças da sala de aula, limita a situação de comércio, as indústrias trabalhando com capacidade reduzida, né, nós, dentro da Secretaria de Saúde, sem ter a certeza de como atender o paciente, de como eram os sintomas que estavam vindo. Então, cria-se uma estrutura, né, que foi a tenda para atender o paciente COVID, né, que era fazer ali uma triagem para realmente entender o que estava acontecendo. Foi tudo muito difícil, muito bem pensado, porque o governo do estado ele fazia os mapas de distanciamento, a cogestão das regiões, e nós acabamos ficando dentro da região metropolitana, né? Como foi enquadrado. Canoas era o nosso ponto de referência, e nós fazíamos a gestão junto com Canoas, Nova Santa Rita e todo o Vale do Caí, mais Portão, Esteio, e todo final de semana nós tínhamos uma ação a ser feita, porque vinha aquele mapa do distanciamento, aquela situação do que estava acontecendo, né? E nós tínhamos que nos adequar ou fazer um documento pedindo uma revisão quanto à nossa situação de região. Então nós tínhamos muitas vezes uma realidade em Montenegro, né? Que estava sob controle, poucos casos, não tinha óbitos, né? Tanto que Montenegro levou um tempo até ter o primeiro óbito, né? Mas Canoas, Esteio estavam numa situação muito crítica, né, de hospitais superlotados, enfim. Então nós estávamos nesse mesmo mapa, o que nos fazia ficar restritos. Então a gente tentou ainda, nos primeiros dias, e dar continuidade às atividades do comércio, porque tinha restrições, né. Fomos um município que ficou 11 dias com o comércio ainda aberto, né, por uma decisão do prefeito, né, e depois tivemos que nos adaptar à situação do protocolo do Estado, e aí veio uma definição por parte do Ministério Público e da Procuradoria-Geral do Estado, de que teríamos que cumprir o protocolo do Estado. Então, entramos, né, com a situação de decreto no protocolo do Estado, restringindo as ações do comércio. Então, foi bem difícil assim, adaptar isso tudo, né? Quais eram os trabalhos a serem feitos em cima da prevenção, como que a gente vai cuidar das pessoas, como é que a gente vai isolar isso, né? E foi um trabalho bem puxado, assim, né? A Secretaria da Saúde ela trabalhou muito forte, junto com a equipe toda da Secretaria de Saúde, a preocupação da prevenção, né? Para que a gente tivesse o menor impacto possível, porque nós tivemos a informação, de acordo com os números da OMS, o percentual que caberia para Montenegro, de óbitos, em números assim otimistas, de 700, medianos 1.200 e catastróficos 1.700 óbitos em Montenegro. Então, primeiro, trabalha a prevenção, para que isso não aconteça. E a gente não trabalhou no achismo, a gente tinha técnicos estudando, pensando, nos passando informações técnicas, para que a gente pudesse fazer esse trabalho. E Montenegro, felizmente, eu digo que o impacto ele foi grande pelo susto, né? Mas as estruturas de saúde do Hospital Montenegro, do Hospital Unimed, da Secretaria de Saúde, que trabalharam muito unidos na troca de informação e na gestão da saúde, o impacto foi muito pequeno, né?
perante aos números que estavam previstos, né? Então, assim, infelizmente, nós temos 40 óbitos em Montenegro, né? Mas muitos casos recuperados, e isso mostrou uma eficiência no serviço. Então, mas foram períodos bem difíceis de se lidar, porque ainda um ano de pandemia, que tu não conhece o que está acontecendo, é tudo novo. O país ele se mostra despreparado, né? O mundo está despreparado, porque chegou uma onda muito forte em alguns países, e queira ou não, o Brasil ele é um hub, né? Uma porta de entrada de muitas pessoas de muitos países, né? Que fazem conexão aqui, né? A América Latina faz conexão no Brasil, né? Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile muitas vezes vêm para o Brasil e vão para a Europa, para os Estados Unidos, né? E da mesma forma, quem vem da Europa, Estados Unidos, passa por aqui, vai para os países da América Latina. Então, onde está se manifestando mais, de onde está vindo essa coisa toda, e o país todo estava também tendo que se preparar para isso, né? Então, mostrou uma instabilidade para a gente poder fazer o trabalho dentro da administração, de muita preocupação com as pessoas. E a gente teve que deixar algumas coisas de lado, né? Então, mas eu tenho, assim, com convicção de que o trabalho feito na área da saúde de Montenegro, né, unindo a Secretaria de Saúde, a Unimed e o Hospital Montenegro, foi muito positivo em termos de prevenção. Ótimo. É uma boa notícia, né? Mesmo numa situação tão delicada, assim, conseguir fazer um bom trabalho, né? Com certeza a pandemia foi o desafio, né? Acho que para todos os níveis de gestão, assim, né? Em todas as esferas. O que mais, assim, na sua gestão, no seu mandato, que o senhor avalia, de repente, que não foi do jeito que o senhor planejava, alguma coisa que não aconteceu, enfim, dos pontos não positivos, digamos assim? Bom, Karine e telespectadores, a gente fala muito, assim, né? Nós iniciamos um mandato, né, dentro de uma turbulência muito grande, né? Porque eu era vice, meu prefeito foi cassado, né? Teve toda uma situação de GAECO, Ministério Público, Tribunal de Contas, né? Uma situação bastante delicada para a cidade de Montenegro, né? E a desconfiança aquela sempre de que o CADU poderia estar ligado a esse tipo de situação, né? E como foi denominado pelo Ministério Público que Montenegro teria uma organização criminosa dentro da prefeitura, a gente, de alguma forma, já está ligado, porque eu era o vice-prefeito, né? Então, se pega um município totalmente instável, até porque tiveram 2 processos de impeachment em 2 anos, né? Maio de 2015 e setembro de 2017. A cidade, o Estado, a política estava desconfiada de Montenegro, a população desconfiada de Montenegro. A gente teve que resgatar muita coisa, né, internamente, com os servidores que também ficavam preocupados, porque de que maneira vamos fazer essa gestão? E a gente vira um ano com 9 milhões de déficit, né, de 2017. Os números que nós encontramos eram muito maiores, porque tiveram que ser cancelados empenhos, aquela coisa toda. Mas o caixa da prefeitura estava com 9 milhões de déficit. E aí teve que se trabalhar a recuperação financeira, a recuperação administrativa e a recuperação das pessoas em acreditar que Montenegro pode ser uma cidade de novos investimentos, de desenvolvimento, de trabalho contínuo, né? E isso já passou 2018. Em 2018, eu viro o ano com menos 3 milhões, porque a arrecadação também não foi boa e as despesas aumentaram, né? Tivemos que ter a precaução e todo o cuidado de não atrasar a folha de pagamento, não deixar fornecedores sem receber, né? Então nós tínhamos um cuidado muito grande e nesse meio tempo os investimentos que nós tínhamos para fazer, de novas licitações, novos projetos que tinham que ser feitos, muita coisa aconteceu e não foram exitosas em termos de licitações, porque não vinham empresas participar das licitações em Montenegro. Então a gente teve um problema muito sério disso e que nos deixou numa situação delicada. Quando em 2019 a gente começa a melhorar a condição, a gente acaba não conseguindo fazer tudo, porque não tem muito tempo e a estrutura precisa ser feita, né? A gente acabou, vamos dizer assim, focando em algumas ações, que foi saúde, educação
e a atração de novas empresas, né, para que pudesse dar uma volta na economia, uma volta na estrutura administrativa, enfim, resgatar algumas coisas dentro do município. E passou muito rápido, porque quando tu está muito ocupado, né, tentando fazer alguma coisa, as coisas passam muito rápidas. Né, e a gente conseguiu, mesmo assim, fazer muita coisa. Né, nós transformamos a nossa saúde em 24 horas. Nós estruturamos a questão da educação, aumentando o número de alunos em sala de aula, diminuindo muito a quilometragem do transporte escolar e aumentando o número de alunos transportados, reformas de escolas, melhorias no ambiente escolar, né, a questão de novos postos de saúde. Tivemos um desafio muito grande na questão das estradas do interior, que é muito difícil, né? O parque de máquinas da prefeitura é um parque de máquinas antigo, ele precisa ser modernizado, ou para auxiliar aqueles que estão lá fazendo um serviço diferenciado toda vez que tem que fazer uma recuperação de estrada, aumentar o número de terceirizados para suprir essa demanda que está faltando. Né? Então, foram vários desafios assim, né, que a gente tentou pôr em prática como gestão, e a gente não conseguiu por esses motivos. Quando chegou 2020, que a gente estava com a saúde financeira equilibrada no município, vendo um horizonte mais aberto, com novas empresas vindo se instalar em Montenegro, o polo da química se tornando uma realidade que a gente vinha trabalhando desde 2018, né? A nossa saúde sendo referência na região, assim, o Estado reconhecendo muito o atendimento da saúde de Montenegro, nossa assistência social trabalhando muito forte na questão de regulação fundiária, né? A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social. Nós entregamos mais de 170 novas escrituras nesse período. Aí chega 2020, a gente olha assim, poxa vida, é o ano, é o nosso ano. A gente vai conseguir trabalhar, vai conseguir organizar. Nós viramos o ano positivo, né? Tinha um recurso financeiro disponível para investimento no município, e de repente, em março, acontece a pandemia. O mundo vira. Porque assim, janeiro a gente não consegue fazer muita coisa, período de férias, né? Tem recesso parlamentar, enfim, né? Fevereiro voltam as aulas, reorganiza. Então, bom, março vamos começar a caminhar agora para as coisas acontecerem, né? E de repente chega a pandemia, e a gente para tudo. Até foi uma decisão muito do prefeito na época, né? A gente não vai fazer loucuras nesse momento, porque eu não sei o tamanho do que eu vou ter na área da saúde. Então, vamos focar em saúde, assistência social, vamos continuar trabalhando a questão da geração de emprego e renda na atração de novas empresas, e a gente foi feliz com isso, porque são 5 empresas que estão se instalando em Montenegro, né? Mas a gente teve que parar o município por 3 meses, praticamente, para entender o que estava acontecendo com a pandemia, né? E a gente acabou não entregando para a comunidade tudo aquilo que ela tinha de anseio, que era uma cidade mais organizada, mais limpa, né, com aquele aspecto de um jardim mais bonito, né? Então a gente não fez aquilo que a população sempre queria, que era mais ruas melhores para trafegar, um meio-fio pintado para dar aquela impressão de uma cidade limpa e organizada. A gente não focou nisso. Nós focamos na saúde, né? Muito preocupado, toda semana reunião quanto à questão da educação, volta a aula, não volta a aula, o sistema que tu vai... Né? As meninas da educação trabalhando em 3 frentes, né? Tem 3 protocolos, um presencial, uma distância e o híbrido, né? Então imagina como está a situação da educação, né? Na saúde, todo dia uma coisa diferente. Diminuir os casos de Covid. Vamos desmanchar a tenda e vamos atender num setor menor. Passa 10 dias, aumenta o número de Covid, mantém a tenda, né? Então são decisões que têm que ser tomadas todos os dias. E a gente fica feliz com algumas coisas que a gente conseguiu fazer e frustra, claro, por tudo aquilo que a população tinha de expectativa, porque a gente sabe que tem bairros que são mais carentes, precisam de uma atenção maior, precisam de investimento maior, e não se tinha recurso para fazer isso.
Não se tinha capacidade de investimento, porque quando nós assumimos em Montenegro em 2017, nós éramos categoria C dentro dos bancos públicos para buscar recursos para investimento. Nós não tínhamos capacidade para buscar recursos. Nós conseguimos alinhar isso em 2018, quando a gente passou para a categoria A, que é onde tu pode buscar aporte financeiro. Nós buscamos 3 milhões de financiamento para a compra de máquinas. Então, isso não é nada para um município do tamanho de Montenegro. Estruturamos bem a área da saúde com veículos para remoção de pessoas. Nós temos muitos pacientes que circulam por Sapiranga, São Leopoldo, Canoas, Porto Alegre, até Taquara, Portão. Então, tem essa mobilidade, tem que ser feita. A gente estruturou com a questão de veículos. Na Secretaria de Desenvolvimento Rural e Serviços Urbanos, também com equipamentos. A Secretaria de Obras fez projetos e a gente executou alguns. Eu digo que, de ponto positivo, nós executamos a Transitros, que era uma obra que tinha há 10 anos nos municípios vizinhos, que faziam parte desse roteiro, e nós, Montenegro, estava de fora. Então, na nossa gestão, a gente conseguiu trazer o recurso para fazer a Transitros, que ainda está em obra, foi feito o primeiro trecho, está em obra. Outras tantas ruas a gente pavimentou em Montenegro, outros tantos obras de drenagem a gente fez, nós limpamos, através do serviço de dentro da Secretaria, não terceirizado, mais de 6 quilômetros de arroio. Nós temos 4 arroios que cortam a cidade e a gente foi nos pontos específicos para desassorear eles, para que não tivesse mais tantas enxurradas. Se a gente for olhar o ano de 2020, nós não tivemos tanto impacto das chuvas dentro de Montenegro. Por quê? Porque os arroios foram limpos. Então, são pontos positivos que a gente trabalhou, e de forma muito discreta a gente colocou isso para fora. Porque o que a gente notou e o que a gente teve o sentimento durante a campanha também é que a população, o que ela quer? Ela quer que cuide da sua rua, da limpeza da sua rua, e Montenegro cresceu muito. Se nós olharmos a parte de extensão territorial de Montenegro, ela cresceu muito, e para isso vai ter que se estruturar mais. Bairros como Aeroclube, Estação, Senai, agora nós temos aqui para o lado da imigração, ali para o Porto do Pereira, tem muitos condomínios que estão saindo ali, muitos residenciais estão saindo ali, vai precisar de estrutura para isso tudo também. Transporte público, saúde, escola. Se nós olharmos esse lado aqui só, da Reinaldo Herle e aqui da Selma Valauer, nós estamos falando de aproximadamente 1000 lotes que podem se transformar em 1000 unidades habitacionais. Se nós considerarmos que cada unidade habitacional que tiver ali, tiver uma família com um filho, são 3.000 pessoas que vão morar nesse local. Vai precisar mais estrutura de saúde, vai precisar mais mobilidade, vai precisar mais escolas. Então, são projetos de planejamento que a gente tinha feito olhando um futuro maior. Mas chegou um ano de pandemia, e a gente teve que repensar muita coisa e tomar decisões muito mais administrativas do que políticas. Porque se eu fosse pensar a questão política, eu teria esquecido a saúde, teria enfeitado a cidade, e deixado ela, talvez, como se precisa deixar num período pré-eleitoral. Mas não, a gente focou em saúde, a gente focou em assistência social, a gente focou em trazer mais emprego e renda para o município. Isso me deixa muito feliz, assim, E ainda por cima conseguimos fazer a gestão administrativa e a gestão financeira, deixando o Montenegro com superávit de 6 milhões para a nova administração. E que é bom, que daí já começa a trabalhar com uma situação fortalecida, dando continuidade aos projetos que estão aí em andamento, fazendo com que a comunidade não sinta o impacto aí de uma transição, muitas vezes desgastada, porque o prefeito gastou tudo naquele último ano, e no próximo ano agora fica difícil de fazer qualquer movimentação e quem paga o preço é a população. Não, a gente não fez isso. Tenho certeza que a nova administração vai conseguir trabalhar muito tranquila, assim, nos próximos 2 anos principalmente, porque a gente tentou deixar o mais organizado possível. Perfeito.
E uma das ações que marca, acho que o encerramento do seu mandato, umas ações positivas, já que a gente está falando desses pontos positivos, é o retorno da biblioteca ao prédio original, né? Acho que fazia 8 anos, né, que estava distante, e era um desejo da comunidade também, né? Isso também foi positivo. Né? Foi muito positivo. A gente, quando eu entrei, Karine, eu tinha 2 desafios, assim, bastante grandes, que eu coloquei como meta da minha administração, que era devolver o Domingão, o ginásio, e a biblioteca para a comunidade, porque são patrimônios da comunidade. Né? O Domingão, pela história que criou e que levou Montenegro para o mundo, né? Com os Jogos da Frangosul, com todos os eventos que tinha lá dentro do Parque Centenário, enfim, é um prédio que ele tem que ser cuidado e devolvido para a comunidade, como ele está sendo feito uma reforma nele, aquela coisa toda. Mas muitos entraves acabaram atrapalhando, eu não consegui entregar. A biblioteca, a parte estrutural, a parte de engenharia, ela foi toda... faltou alguns detalhes de PPCI que na reta final ali foram entregues e a gente conseguiu entregar na última semana. Né? E isso me deixou muito feliz porque eram situações que me frustravam um pouco assim, pela morosidade nas ações, né, de uma reforma de um prédio. Mas a gente começa a entender também como é em casa, né? Tu faz uma reforma, nunca é como tu imagina. Tu faz um projeto e tu muda uma parede, quer mudar alguma coisa e a coisa muda de configuração e aquilo ali... E aconteceu isso na biblioteca, aconteceu isso no Domingão. Mas felizmente a biblioteca está de volta ao seu endereço, de volta à sua casa, entrega à população, né, com toda a estrutura moderna, né, com climatização, acessibilidade, tudo que pode ter para que a população possa usufruir ela de maneira muito positiva como era no passado. Então isso me deixou muito feliz, né, de ter deixado a biblioteca para a população. Né? Assim como tantas outras coisas que a gente fez, que também nos deixa feliz. Assim, eu vejo agora algumas postagens da nova administração dando continuidade aos projetos, né? Escolas sendo reformadas, projetos que estavam tramitando já de aquisição de equipamentos, né? Isso tudo acontecendo. Esse é o mais importante, esquecer o lado político. Né? A eleição terminou dia 15, né? Um grupo saiu vencedor, e aquele que perdeu, ele não pode ficar com ranço político torcendo para que dê errado. Porque eu vou estar torcendo para um grupo que venceu, que dê errado, mas quem vai pagar é a população. Então eu tenho que torcer para esse grupo fazer o melhor dele, né, para que a população tenha o maior retorno e mais rápido possível daquilo que ela tem expectativa. Com certeza, então. Cadu, obrigada pela tua presença aqui no Jornal do Meio-Dia, para a gente entender mais sobre como é que foi a sua gestão aí em frente ao município. Muito obrigada. Karine, muito obrigado TV Cultura, um abraço a todos os montenegrinos. Né? Eu posso dizer que eu saio muito orgulhoso de dentro da prefeitura em ter sido prefeito da cidade de Montenegro. Saio com um sentimento de missão cumprida, né? Não entregamos tudo aquilo que a população gostaria, mas entregamos tudo aquilo que nós tínhamos possibilidade de entregar. Né? E o mais importante, tivemos transparência nas ações. Isso eu acho que é o mais importante no momento em que tu assume a cadeira de prefeito. Eu costumava usar uma frase, Karine, assim, que ser prefeito, antes de ter o poder de ser o prefeito, tu tem que ter a responsabilidade de ser prefeito. Porque tu está respondendo por praticamente 70 mil pessoas, que é a cidade de Montenegro. E isso nos leva a ter uma responsabilidade muito grande. Muitos me diziam, mas a caneta é sua. Sim. Se eu assinar errado, a responsabilidade também é minha. Então, muitas vezes, a gente não tomava a decisão no mesmo dia para ter a certeza que a decisão que tu fosse tomar seria a melhor possível. Então, antes do poder, a gente tem que ter a responsabilidade de assumir uma cidade e fazer com que aquilo que a gente tem em mente não é a nossa vontade, mas a vontade de uma população inteira para fazer o melhor para a cidade. Isso a gente conseguiu fazer e saio muito orgulhoso de ter sido prefeito de Montenegro. Muito obrigado. Imagina, obrigada. Bom, o Jornal do Meio-Dia então fica por aqui. Você pode conferir essa entrevista e tudo mais da nossa programação lá no facebook.com/TV Cultura do Vale. Todos vocês, uma boa tarde.